Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio 149, gravado em 25 de novembro de 2025. Eu vou ler uma postagem do Luciano Hang, grande empresário brasileiro, no X, onde ele fala sobre a saída da Lupo do Brasil. A Lupo não está saindo toda do Brasil, mas eles estão transferindo ou construindo uma fábrica importante no Paraguai. Eu vou ler e vou fazer os meus comentários com vocês, porque é muito importante. Luciano Hang falando. A fala da CEO da Lupo repercutiu em todo o Brasil, e com razão. A empresa não foi para o Paraguai. O Brasil empurrou a Lupo para lá. E esta é, diz Luciano Hang, a realidade de milhares de empreendedores que lutam todos os dias para manter as suas portas abertas em um país onde quem produz é tratado como vilão. Deixa eu comentar algo com vocês. E isso faz parte do business. Porque quando a Lupo vai, total ou parcialmente, ou qualquer outra empresa, para o exterior, como foi agora o caso do Grupo Gerdau, que cancelou investimentos importantes no Brasil, dizendo que vai focar a maioria dos investimentos nos Estados Unidos. Por que os empresários vão embora? Quais são as consequências da ida deles? E a terceira pergunta, eu vou começar por ela. Quem mais sofre? E a resposta já dessa terceira pergunta, ela é muito simples, gente. Quem mais sofre são os mais pobres. Esses é que sofrem. Por quê? As empresas, de um jeito ou de outro, perdendo um pouco, perdendo muito, elas vão se manter. Elas têm recursos técnicos, financeiros, para encontrar os seus caminhos. O Gerdau encontrou o caminho dele, a Lupo encontrou o caminho dela, e por aí vai. Mas quando uma empresa vai embora, e aí vem a segunda pergunta, quais são as consequências de uma empresa ir embora? Ela leva consigo muitos negócios. Ela leva consigo os impostos. Ela leva consigo empregos. Ela leva consigo tecnologia. Ela leva consigo talentos brasileiros. E isso causa um dano irreparável no Brasil. E principalmente os mais pobres são os mais afetados, porque as empresas se defendem do jeito que podem, e muitas delas têm recursos para, pelo menos parcialmente, se defender. A classe média sofre também, mas a classe pobre é quem mais sofre, é quem mais precisa de emprego, é quem mais precisa de impostos, é quem mais precisa de geração de riqueza. E a classe pobre, ao longo das décadas aqui no país, e muitas vezes a própria classe média, tem feito de conta que isso não tem muita importância. A classe pobre, inclusive, vota uma boa parcela nos responsáveis por esse problema grave. E aí vem a primeira pergunta. Por que a Lupo, o Gerdau e tantas outras empresas abandonam o Brasil? Por um rol interminável de problemas. Corrupção, juros muito altos, inflação muito alta, insegurança jurídica, burocracia para fazer qualquer expansão. Vamos continuar com o Luciano Hang. Onde quem produz é tratado como vilão. Enquanto no Paraguai a carga tributária é simples e nós estamos à beira de uma reforma tributária complicadíssima e justa, aqui no Brasil enfrentamos um sistema tributário caótico, pesado e interminável. Isto não para nunca. São impostos mais impostos mais impostos todos os dias. E sempre tem idiotas que acreditam que o imposto tira do rico para dar para o pobre. Mas você, seja lá você quem for que está me ouvindo, entenda
O imposto não tira do rico para passar para o pobre. O imposto, quando aumentado, faz com que os ricos se defendam. Ricos, empresas, têm estrutura tributária, têm estrutura jurídica, têm influência política, muitas delas, e têm recursos para ir embora, em alguns casos, para direcionar os seus investimentos para o exterior. As empresas se defendem. Agora, o pobre, esse não tem defesa nenhuma. E ele fica com menos imposto, ele fica com menos empregos, ele fica com menos oportunidades. E parece que o pobre não entende isso. Por exemplo, agora, esta isenção de imposto, até 5 mil, é dar dinheiro com uma mão e tirar com a outra. Porque o que as empresas vão fazer? Porque para dar essa isenção, foram aumentados impostos lá em cima. E muita gente pode dizer, mas está certo, é a distribuição de riqueza. Não existe distribuição de riqueza, existe distribuição de miséria. O que as empresas vão fazer com mais impostos? Vão aumentar preços. A inflação vai subir. E quem não tem como se defender da inflação? O pobre. Então ele vai ganhar um dinheirinho a mais com esta isenção demagógica, mas ele vai pagar muito mais por todos os outros serviços. Ele sempre sai perdendo. E o único programa social para os pobres é emprego. Não tem outro. E quem sonha com outro, basta olhar o Brasil, que há 30, 40, 50, 60, 100 anos fala disso, fala em igualdade, fala em inclusão, fala em distribuição de riqueza, e o que mais faz é tornar o país muito pobre. Então, se você é pobre, ou se você tem a oportunidade de falar com pessoas pobres, explique para elas que elas estão cometendo o próprio suicídio, quando elas apoiam este tipo de política. Continua Luciano Hang. Temos impostos sobre faturamento, impostos sobre produção, impostos sobre folha de pagamento, o que diminui salários, o que diminui a própria oferta de emprego, impostos sobre insumos, impostos sobre energia, impostos sobre lucros, impostos sobre dividendos. Some-se tudo isso a burocracia que trava, que desanima e sufoca quem quer trabalhar. O resultado, diz Luciano Hang, é devastador. Desindustrialização. As indústrias vão embora. A Lupo está indo embora, o Gerdau direcionando investimentos para os Estados Unidos, criando empregos nos Estados Unidos, criando empregos no Paraguai. E eles estão certos. Mas o país se desindustrializa, perde competitividade e fuga de empresas. Você já se deu conta de que a única entidade que produz dinheiro num país, riqueza, conhecimento e oportunidades, é a empresa privada? A empresa privada está longe de ser perfeita, até porque nós, seres humanos, estamos longe de sermos perfeitos. E as empresas nada mais são do que CPFs colocados num CNPJ. Mas, se as empresas têm defeitos, todo o restante vive do dinheiro das empresas. E no Brasil não se respeita quem paga a conta. O empresário passa a ser o vilão. O empresário é que é taxado por 1000 impostos, como o Luciano Hang fala. O empresário é que é tido como o explorador, quando, na verdade, o explorador é o governo. Como disse o presidente Reagan, quando perguntado, na década de 90, se o governo americano iria resolver os problemas da economia nacional. E ele disse, o governo não vai resolver nenhum problema, o governo é o problema. Quando você entender essa frase, você passou a ser um adulto político. Continua Luciano Hang. Quando a indústria vai embora, quem sofre é o trabalhador. São menos empregos, menos renda, menos oportunidades para o nosso povo. O empreendedor brasileiro é um verdadeiro super-herói. Acorda cedo, arrisca, gera riqueza. Mas precisa de um país que jogue a favor dele.
não contra. Se não reduzirmos a carga tributária e simplificarmos o ambiente de negócios, continuaremos perdendo empresas, talentos e crescimento. O Brasil precisa, os pobres precisam de soluções urgentes. Entre elas, a redução da máquina pública e o corte de impostos. Imposto se cobra na pessoa física. As empresas que são as geradoras de dinheiro, elas têm que ter os seus impostos reduzidos. Por quê? O que vocês acham que um empresário faz quando ele tem muito lucro, quando ele gera muito caixa? Ele tem 5 estômagos, ele tem 28 bundas, ele tem 300 cabeças para comprar chapéus, cadeiras e comida para si? Não. Como ele é ambicioso, ele tenta abrir mais lojas, mais CDs, mais indústrias, mais máquinas. E isso gera uma montanha de oportunidades para os mais pobres. Onde vamos parar, gente? Conclusão. Se você é gestor de RH, se você tem algum tipo de influência na sociedade, explique para as pessoas que não têm acesso a este tipo de informação o que é burocracia estatal, o que é insegurança jurídica, o que é corrupção, o que é o custo Brasil, por que os impostos matam os pobres. Impostos matam pobres. Redução de impostos salva vidas. Faça isso. Divulgue a verdade. Isto não é opinião política, não é ideologia A ou B. É simplesmente a verdade. Paulo Mubarak gravou o episódio 149 em 25 de novembro de 2025.